O anime começa com o nosso protagonista chamado Yuto, e Rinko, sua amiga de infância, que vai acordá-lo já que ia se atrasar para a escola. Como ele ainda nem tinha se levantado, ela sobe nele para acordá-lo, mas ele resmunga baixinho, chamando ela de gorda. Então Rinko se irrita e taca o gato na cara dele. E no caminho da escola, ele não consegue parar de espirrar, já que ele é alérgico a gatos. E Rinko parabeniza por seu aniversário, mas ele fica triste porque também é o dia em que seus pais morreram. Naquele momento, aparece uma garota chamada Imari, que parece conhecer o personagem principal e gruda nele. Então Rinko, vendo isso, agarra ele para fugir. Já na escola e no intervalo, Rinko arrasta o personagem principal para o telhado e fazer uma cena de ciúme para ele por causa da garota de mais cedo. De repente, chega o amigo do protagonista que estava possuído por um demônio e os ataca com a intenção de o matar. Mas Imari chega para protegê-lo e diz que Yuto é sua presa. Então ela luta contra o demônio, tirando ele do corpo de seu amigo e o matando. À noite, quando Yuto vai dormir, Imari entra escondido no quarto dele e entra dentro de seu cobertor. Ele pergunta por que ela está ali. Aí Imari explica que o amuleto já tinha perdido o efeito naquele momento e ele não estaria mais protegido contra os demônios, e agora ela vai proteger ele. Rinko entra no quarto e vê os deitados na cama. Aí ela fica muito irritada e tenta empurrar ela embora com a desculpa da alergia do protagonista. Mais tarde, Mari explica que a família do protagonista era caçadores de demônios e nos tempos antigos matavam eles até de graça. Assim, muitos demônios guardam rancor e agora querem se vingar dos descendentes dele. E Mari diz que tem uma dívida com sua família porque seus ancestrais foram salvos por eles. Então ela diz que irá protegê-los. No dia seguinte, Imari entra na aula do protagonista e senta bem do lado dele para ficarem juntos o tempo todo. Isso irrita Rinko, já que ela sempre foi apaixonada em Yuto e ela também tinha ciúmes do tamanho dos sugoi dela e desafia para quem vai ficar com ele. E Imari aceita. Fazem todos os tipos de testes físicos, já que Rinko é a melhor atleta da escola. Mas Imari derrota facilmente em todas as provas que Rinko propôs. E ela espera que com isso Rinko perceba que está fraca demais para proteger Yuto. Mas Rinko grita com ela de frustração por ela não ser humana na frente de todos. Mas ninguém vai levar isso a sério. De qualquer maneira, o personagem principal vai até Imari para se desculpar pelo que Rinko disse. Ela não parece se importar muito, mas pergunta pro personagem principal o que ele pensa dela. E ele diz a ela que confia, que não está mentindo, entende tudo que faz e é para protegê-lo. Então Imari se joga em seus braços, e essa sensação parece familiar ao protagonista. No dia seguinte, Rinko se arrependia do que disse em público sobre Imari, mas ao ver que eles estão dormindo juntos, muda de ideia bem rápido. Os demônios estão preocupados, porque um caçador de demônios está vivo. Então um demônio chamado Kizuko aparece na cidade com a intenção de matar esse caçador. Na escola, os amigos de Yuto estão planejando ir para a praia e convidam Imari, mas como ela não pode sair do lado do protagonista, eles o forçam a ir também. Então, voltando da escola, Imari pede para o protagonista acompanhar ela para ajudar a escolher o maior, já que ela não tem nenhum. Yuto não consegue negar, então Imari sai antes que ele consiga dizer alguma coisa. Começa a chover e uma pessoa aparece atrás do personagem principal, o ameaçando, e ele fica paralisado de medo. Embora nada aconteceu com ele, eles foram numa loja no dia seguinte. Rinko fica desconfortável porque Imari sempre carrega uma espada com ela. Levando em conta o que aconteceu, ela mal deixa Yuto sozinho por um instante. Imari pede conselhos ao prota sobre o biquíni de uma forma muito escandalosa. Por isso chamam muita atenção dentro da loja, deixando Rinko nervosa. Mas Yuto dá uma muqueta na cabeça dela para separar a briga. Ela começa a experimentar os biquínis e acaba deixando o protagonista envergonhado, mas ao mesmo tempo alguém estava observando eles das sombras do vestuário. Imari vê que todo mundo está usando roupas mais casuais. Vendo que ela se sentiu incomodada, Yuto decide pôr uma roupa diferente, o que deixa ela feliz, e aproveita para colocar ele em um camarim, enquanto Rinko não os via. Imari diz que nunca usou nada além de kimono, e por isso não sabe vestir roupas modernas. Ela tira as roupas na frente dele, então Yuto ajuda a colocar o vestido. E eles vão para a praia, e Taizo não parava de olhar para Imari de maior, e Rinko dá uma voadora no moleque para controlar os hormônios. Rinko percebe que Imari não gosta de água, então Rinko aproveita para grudar em Yuto, mas ele estava mais preocupado com a Imari, então ele sai para procurá-la. Ela ficou sem graça porque a água assusta muito ela, por ser um gato. Aí o protagonista a encontra, e ele tenta dizer que está tudo bem, mas uma onda gigante derruba os dois na água. Ele tenta salvá-la de afogar, mas Imari não quer largar ele. No meio da bagunça, algo com tentáculo ataca e leva para o fundo onde estava o demônio. Quando ele acorda, Shizuka estava montada em cima dele e tenta matá-lo por ser uma família de caçadores de demônios, mas Imari sai da água e tenta salvar Yuto, mas é agarrada por um demônio com tentáculos. E como Shizuka controla a água, eles criam uma prisão para Imari se afogar. Yuto tenta salvá-la, mas é muito fraco e acaba prendendo eles também. Eles estavam prestes a morrer, então Imari combina a água com seu sangue e impede Shizuka de controlá-los. E agora que ela está livre, ela consegue matar o demônio com tentáculos. Ela diz a Yuto para fugir enquanto ela a distrai, mas Yuto recusa, já que não poderia abandoná-la, sabendo que morreria. Shizuko dá a eles uma chance de se retirar temporariamente, já que Imari ficou ferida, e Yuto demonstrou sentimentos por Ayakashi, ganhando uma bronca dos demônios mais tarde, já que ela os deixou viver. No dia seguinte, Shizuka aparece no banheiro do protagonista, e ele grita de surpresa, então Rinko e Imari aparecem para ajudar ele, mas ela o faz de refém, e interroga Yuto, perguntando como ele vai provar que não pretende assassinar os demônios, mas no meio disso, ele acaba desmaiando e tendo lembrança de seu passado. Quando acorda, Shizuka percebe que mesmo ele tenha alergia a gatos, ele continua perto de Imari, então ela decide morar junto com eles, para entender melhor essa relação deles. No dia seguinte, Shizuka prepara um café da manhã, e como ela cozinha muito bem, as meninas agora tentam competir para fazer as tarefas de casa, para chegar mais perto do protagonista. Imari sai irritada, e enquanto caminha, ela se encontra com sua sensei, então elas vão tomar um chá em uma cafeteria, que tem uma maid chamada Liz. Ela os atende e eles reconhecem como demônio, o que aumenta a tensão no ambiente. Depois disso,
o protagonista descobre que Mari tem um emprego do meio período, então ele vai ver do que ela trabalha. Ela começou a trabalhar no café como maid, e Mari tenta dar um tratamento especial ao protagonista por ser seu mestre, mas isso incomoda Liz, que acha que os clientes devem ser tratados com igualdade, e Mari pede desculpas e diz para o protagonista não se deixar levar pela imagem de Liz, já que ela também era um demônio. Embora Liz estivesse mais preocupada, pois o protagonista é um caçador de demônios, e ela pensa que está atrás dela. Sem pensar muito sobre isso, Liz tenta tirar o protagonista do local, então ela coloca veneno no seu chá, mas Shizuko percebe e conta para o protagonista. Ele não acredita nela e dá o chá para Taizo, que vai embora correndo. Quando Imari percebe, Lisa tentou dar algo ao protagonista e ela ataca. Lisa usa sua magia para fazer com que todos os clientes saiam da loja, e depois de um tempo lutando contra Imari, consegue empalar ela com sua espada, mas Liz continua intacta. E eles percebem que o tipo de magia dela faz com que seu verdadeiro corpo seja um objeto mágico. Imari imagina que esse objeto se relaciona com o chá, e eles descobrem que se trata de uma xícara, que estava nas prateleiras. Imari tenta quebrar as xícaras, mas o protagonista consegue agarrá-la, antes que caia no chão, e explica que realmente não quer machucá-la. Liz fica muito grata a Yuto, e entende que o prota não pretende ser um valentão e pede desculpa. E no dia seguinte, à noite ele sonhou que era uma criança e passou uma noite de chuva com um gato, então acordou com Imari e estava agarrando os sugoi dela. Ele tentou se levantar sem ela perceber, mas Imari estava acordada. Segurou a mão dele para que ele não pudesse ir. Shizuko também estava debaixo dos lençóis e chama o protagonista de tarado. Mais tarde eles vão para o meio de café, e as Ayakashis explicam que ele tem que estar muito próximo de Yuto para que aconteça o que acontecer, já que eles têm seus próprios objetivos, e ainda por cima Liz parece ter se apaixonado por ele também, que irrita ainda mais Imari. À noite ela estava pensativa, pois devido ao amuleto, Yuto perdeu suas memórias de infância. Imari parece irritada, pois queria ficar sozinha com o protagonista, para que ele se lembrasse de tudo sobre ela, e conta seu plano para as garotas. Então Imari decide levar ela ao seu povo natal. Eles vão para a casa antiga de Imari, e são recebidos por uma garota chamada Kaya, que ficou muito feliz em vê-la, mas odeia o protagonista, já que para proteger Imari teve que largar sua antiga casa. Mais tarde, o Yuto estava descansando, e ele começa a ter flashback do passado, então Imari pergunta se ele já se lembrou de tudo, mas não parecia estar funcionando direito, e Imari começa a tocar nele, então se transforma em um gato e pede para o protagonista segui-la. Enquanto caminhavam, Yuto se lembra de sua infância, a época que conheceu Imari, até ela se lembrar do primeiro beijo deles. Imari fica um pouco chateada, porque ele demorou muito para se lembrar dela, então obriga a abraçá-la até ela ficar satisfeita, mas Yuto estava muito nervoso, já que estava sem roupa. De repente aparece uma Yakashi de vento, chamada Gerra, e ataca Yuto, pensando que ele estava matando Imari, mas ela pega sua espada e defende ele, e Imari pede para a Gerra se render pacificamente, já que Yuto não tem intenção de matar demônios, mas aparentemente a Gerra não ligava, e ela só quer aumentar seus status matando um caçador de demônios, então ela traz um demônio gigante que ela trouxe para ajudar, e Imari tenta atacá-lo, mas ele era muito forte para ela. Na casa, todos viram um demônio gigante, e eles tentam ir ajudar, mas uma Yakashi caolha, chamada Sasa, aparece, e os atacam para mantê-lo ocupados. Enquanto isso, Imari pede para que o personagem principal vá embora, já que ele não sabe lutar, e enquanto isso, Imari tenta salvar ele. Yuto corre e lembra como ela sempre estava protegendo ele, então ele retorna para salvar Imari, e recebe um corte por ela. Imari, ao ver cair, fica furiosa e libera todo o seu poder, e derrota o demônio gigante rapidamente. Mas quando ela está prestes a matar Gerra, Yuta impede usando a balsa de luz, que é o poder dele de caçador. Sim, aparentemente esses caras tinham poderes no final. Shizuko conseguiu derrotar Sasa, mas antes de matá-la, elas veem uma grande explosão e correm para lá e encontram Imari inconsciente ao lado de Yuto. Ele ficou ferido, então Shizuko começa a esfregar seu corpo na ferida do protagonista, já que a água que ela produz tem propriedades curativas. Imari acorda e fica doida ao vê-lo, gostando de esfregar nele, embora tenha sido eficaz, já que Yuto não tinha mais nenhuma ferida. Na casa de Kaya, ela parece desapontada porque o protagonista não morreu, então Shizuka mostra a Yuto que eles capturaram Sasa, mas eles tiveram que amarrá-la e enfaixá-la para que ela não continuasse a atacá-los. Ao vê-la, não acha certo tratá-la assim e começa a questionar sua maneira de pensar. Shizuko fala que a família do protagonista tem uma das melhores habilidades de todos os caçadores, já que pode transformar qualquer coisa em arma muito poderosa graças ao seu poder. Yuto está preocupada com Imari e pergunta a Shizuko se há algum efeito que o clã Imari teve enquanto servia sua família. Ela conta que todos os membros em algum momento acabavam perdendo o controle e tiveram que ser mortos por seus mestres. Yuto pede desculpas por sempre ser um peso, mas Imari não sente que isso seja um fardo, já que ela era sua guarda-costas. Enquanto ele não puder lutar, ela irá defendê-lo de quem quer que seja. Isso preocupa mais o protagonista, porque ele não quer continuar lutando, já que Imari provavelmente perderá o controle, e ao ouvir isso, ela lembra de tudo que aconteceu desde que o protagonista se machucou e fica com vergonha, já que provavelmente terão que matar ela se perder o controle novamente, embora o protagonista se recuse a aceitar que isso aconteça. Na casa de Kaya, a Gerra resgata Sasa e avisa que outros demônios certamente irão procurar Yuto. Enquanto Yuto e Imari voltam para casa juntos, ele comenta que teve suas memórias de infância de volta e conta para Imari sobre o primeiro beijo dos dois, mas ela diz que a primeira vez que ela mostrou sua forma humana para Yuto foi no início do anime. Logo ele fica chateada, já que não era exclusivamente a garota de sua infância. Yuto inicia um treino com Shizuko para poder despertar seus poderes novamente, então ele chama Rinko e Liz para ajudá-lo, mas ao invés de fingir situações de morte, é melhor criar situações nas quais seja fácil dele se concentrar, então Liz joga ele pra cima, mas Yuto apenas ficou com medo e se agarra nela, deixando ela envergonhada, fazendo eles caírem um em cima do outro. Yuto percebeu que Imari estava agindo estranho, já que agora ela estava um pouco distante, por ser uma Yakashi. Ela não saberia se poderia se controlar, então uma garota ataca eles enquanto eles conversavam, mas essa é uma assassina de demônios chamada Kuezo. Imari também a ataca, mas Kuezo consegue se trancar com o protagonista em
uma parede de vento. Everybody wants to be my enemy. E como parece que não se lembra dela, ela o beija para refrescar a memória. O protagonista percebe que é a garota que ele confundiu com Imari no primeiro beijo, e era Koezo, mas a gata os interrompe quebrando o feitiço que ela usou. Então Koezo já beija ele de novo na frente dela, para encher a cabeça dela de neurose. Depois, indo embora e deixando o endereço do hotel dela para Yuto, Shizuko segue ela até o hotel, mas ela acaba percebendo e destrói os demônios que ela criou, e a encontra no topo do hotel. Então eles começam a lutar, e após trocar vários golpes, Shizuko parece ser atingida, mas ela zomba de Koezo, dizendo que sua família é a mais fraca das 12 famílias de caçadores. Isso deixa ela muito irritada, então ela lança um ataque bastante forte, forçando Shizuko a fugir. Yuto vê a notícia de que houve um acidente no hotel em questão, mas a família de Koezo havia encoberto isso, com um suposto vazamento de gás. E Mari não consegue dormir pensando sobre o beijo dos dois, então ela vai direto até o protagonista para pedir ele dê um beijo na bochecha dela. Ele fica nervoso porque é muito repentino. Na hora que ele vai beijar, ela vira rapidamente de frente para ele, e os dois acabam fazendo direto essa cabacice. Muito inteligente da parte da gata, funciona na vida real, fica a dica. No dia seguinte, o protagonista e seus amigos estavam investigando Koezo na cafeteria e descobre que a família ficou mais forte aprendendo línguas mágicas estrangeiras e por isso é tão forte. Yuta conta a elas que os dois foram comprometidos quando criança, o que deixa todos em palavras naquele momento, mas do nada Koezo aparece na loja, querendo continuar a conversa com ele, pedindo pra ele largar tudo e ser um assassino de demônios com ela, mas Imari interrompe para separá-los. Ela diz que consegue irritar Koezo, dizendo que beijou ele. Ainda a balada diz que não se importa, já que eles fizeram uma promessa quando eram crianças, mas Yuto diz que não lembra dessa promessa, então Koezo incrédula e em seguida sai da loja, usando magia. No dia seguinte, ele tava voltando da escola com Shizuko, enquanto isso a gata chama Koezo para terminar as coisas de uma vez por todas, já que ela não acha que ela realmente ama o prota. Ela realmente tem um coração muito gelado e não é uma boa influência para ele, então Koezo ataca ela com a magia carioca. Ela consegue encurralar ela, fazendo ela ter que sacrificar sua espada. Koezo acerta alguns tiros em Imari, mas o efeito dessas balas mágicas não seria nada que a matasse. Imari consegue perder o controle e entra no estado de fúria, onde tudo que ela quer é matar. Ela fica extremamente rápida, mas no instante que ia matar Koezo, ela se lembra do protagonista e consegue se acalmar um pouco. Embora Imari tendo que fugir para controlar seus impulsos, ela deixou Koezo tremendo de medo. Yuto estava preocupada com Imari, já que ela não voltou para casa. Shizuko diz que ela foi se resolver sozinha com Koezo, então ao ouvir isso, o protagonista quis procurá-la, mas ouviu um som no segundo andar, descobrindo que era Imari. Embora ela tivesse inconsciente, eles a colocaram na cama para descansar, e Yuto estava preocupado porque ela se machucou para protegê-lo. Por outro lado, Shizuko estava chateada porque se fosse ela, ele provavelmente não seria assim. E Ringo fica preocupado, já que ela é a única que não tem força para defender Yuto, mas ela sabe que ele tem uma vida normal, e ela é a única que pode dar isso a ele. Imari acorda, mas ela sente a magia que está dentro dela, e como não planeja esperar até que ela dissipe, ela irá tomar um remédio especial, porque vai expulsá-la à força. Ela também tenta afastar do protagonista, já que não vai conseguir se controlar, mas ele não vai deixá-la sozinha. Quando ela toma um comprimidinho, ela se comporta como um gato por completo, e se joga em cima dele. No dia seguinte, ela acorda grata por cuidar dela, então como recompensa lhe dá um beijo, e promete perder nada para mais ninguém. O gato precisava de uma nova arma, já que ela disse que sacrificou sua espada, então um dos Ayakashis que serve a família Imari aparece para mostrar a ela as armas disponíveis, mas como não era um demônio qualquer, ela também trouxe todas elas consigo no estômago e vomitou elas para que pudesse testar alguma. Enquanto isso, Yuto foi visitar Koezo. Ela oferece um chá para ele e tira uma escuta do celular dele. O microfone foi colocado nele, sem que ele percebesse. Ele começa dizendo que não pode ficar parado depois que Imari se machucou, então ela fez sua tentativa de se desculpar, dizendo que não foi ela que começou. Mas isso não foi a questão, já que o protagonista queria continuar mantendo seu vínculo com todos os demônios que ele convivia, e como isso era essencial para ele, então eles não devem ficar juntos porque têm opiniões diferentes. Isso afeta muito Koezo, fazendo que ela enlouqueça e tenta matar o protagonista, porque se não for dela, não é de ninguém. Mas quando estava prestes a apunhalar ele, o poder do protagonista o defende e acidentalmente joga ela para fora da janela. Naquele momento ele se lembra de quando eram crianças. Ele era mais entusiasmado em ser caçador de demônios e prometeu a ela que sempre estaria ao seu lado, cuidando de suas costas. Mas na realidade, ela não estava morta. E diz a ele que era essa promessa que fazia seguir em frente. Tudo era ensinação para Yuto usar seus poderes e se lembrar do seu passado com ela. Mas agora nada fazia sentido, já que protegia 2 demônios com ele. E Mari estava ouvindo tudo isso e tira sarro dela, já que ela é uma tsundere que está apenas demonstrando seus sentimentos. E Mari pergunta pra ela qual é a arma que ela quer morrer, e traz a mina que vomita espada. À noite vemos um novo caçador de demônios rodando, que vai para a cidade do protagonista depois de ter devorado muitos demônios. Enquanto isso, no dia seguinte o protagonista vai para a aula de artes, e Taizo tenta pedir para Imari ser sua musa, mas ela diz que o único que pode ver seu corpo é Yuto. Depois de tirar muitas fotos de flores, o prota, ao ver uma borboleta, se afasta deles e grita ao ser capturado. Shizuka aparece procurando pelo personagem principal, já que ele tinha que contar algo, mas ele não estava com o resto da turma. Enquanto isso, Kaburagi chega na floresta, onde houve um massacre de demônios, e é informado que aparentemente estava seguindo seu rastro e planeja cuidar do responsável. Por outro lado, Imari e Rinko se separaram para procurar o protagonista em todos os lugares, mas Sasa aparece para brincar e pula nas costas de Rinko. Enquanto a Jerry encontra o protagonista e tenta seduzi-lo com a desculpa de que não deveria ser estranho para ele, já que com Imari coisinhas já aconteceram. A Jerry tira suas roupas para deixar nervoso e com um feitiço coloca ele para dormir para sugar seu sangue. As garotas se reúnem para procurar ele, então eles encontram os dois
dois no meio da floresta, a Gerra não quer lutar porque sabe que vai perder, e também está mais focada em sobreviver, já que todos os demônios de onde ela vem foram exterminados. O protagonista fica surpreso ao ouvir isso, e de repente Kaburagi aparece para contar o que está acontecendo, então eles vão para o café de Liz, e ele nos conta de uma divisão estadual focada em matar demônios, mas trabalham com Kuezo, e por isso não tem interesse de atacar as amigas dele. Ele viu com seus próprios olhos o massacre de vários Ayakashis, e eles acreditavam que o culpado é outra Ayakashi, que o está devorando, e pede ao protagonista que juntem força para matar aquele demônio. Mas como Yuto não concorda em matar Ayakashis, ele não consegue decidir um acordo, mas naquele exato momento ela aparece na frente deles. Eles pensam que ela é uma conhecida do Prota, mas não é bem assim. Mas outro demônio desconhecido bloqueou seu caminho, e mesmo que Imari tente sair à força, ele a derrotam facilmente. Aqueles eram os dois demônios mais fortes do mundo, chamados Shuten e Tama. Então Tama avança em Imari para comê-la, mas depois de uma mordida, ela o abandona, já que ela não tá com um sabor bom, e ela prefere esperar para comê-la. E os dois simplesmente perderam o interesse no momento, então eles saem. Dia seguinte, Shizuko visita Kaya para pedir ajuda, e todos se reúnem para preparar um plano para contra-atacar, mas não parece haver boas ideias, exceto que o Prota lute para derrotá-los. O protagonista diz que sim, mas ele não consegue controlar seus poderes à vontade, então não será fácil para ele. Depois disso, o protagonista leva Rinko para escolher o jantar, e enquanto isso, Imari estava experimentando novas armas, mas nenhuma lhe parece tão boa quanto a espada que perdeu lutando contra Kuezo. Mas ela aparece e entrega a espada que ela pegou na luta, mas ela foi destruída depois de ser queimada em suas chamas, então parece irreparável se não fosse pelo fato da Sasa, que é convenientemente um demônio ferreiro que pode consertar qualquer espada. Enquanto isso, o protagonista encontra Shizuko no parque e descobriu que nos tempos antigos, Tama havia sido derrotado por caçadores, como um demônio, e reviveu graças ao poder de uma dama, mas por causa disso guardam rancor da humanidade e estão quase devorando isso para aumentar seu poder. Yuta concorda diante de todos lutar para defender seus amigos, o que preocupa Imari, mas respeitará a decisão dele. Imari tinha que fazer alguma coisa, então ela começa a cozinhar, mas acaba cortando o dedo. A gata não parece mudar, pois ainda está pensativa, então sai para o telhado tentar ir sozinha novamente, mas dessa vez Yuto foi atento e consegue impedi-la. Então ela diz que faz isso para que o protagonista fique seguro, mas ele diz que seu trabalho como guarda-costas é estar ao lado dele. Ela se emociona e abraça ele pedindo desculpas, e quando ia rolar um beijinho, chega e empata foda, e fala que o protagonista é o seu futuro marido, e que Mari seja apenas um animal de estimação. Enquanto isso, todos na casa também saem, porque estavam preocupados com o protagonista e Imari. No dia seguinte, Yuto treina com a espada com Imari, mas isso não acontece. No trabalho, Shizuko diz que seu poder só se manifestou em situações de vida ou morte, então o que eles estão fazendo não é muito eficaz. Eles decidem ir para sua cidade natal em busca de pistas, mas de repente começam um ataque novamente, e agora Tama está com fome. Então eles criam uma barreira que evita que os humanos se machuquem, devido ao acordo dos Kaburagi. O grupo sai da casa para enfrentá-los, e Imari ataca primeiro sem avisar, já que eles não querem que o protagonista tenha que lutar, mas assim como da última vez não funciona, a luta fica feia. Tama supera a força de todo o grupo, até que agarra Yuto pelo pescoço, e Imari começa a se transformar devido à raiva, mas ao ouvir a voz de Yuto, ela consegue se controlar. Tama percebe a força de Imari e solta Yuto. Eles aproveitaram e fizeram uma retirada, e vão para a montanha, em sua cidade natal. Mesmo assim, eles foram seguidos, então dentro da cabana, eles planejam atacá-lo novamente. Enquanto isso, eles pegam todos os documentos da família do protagonista para encontrar uma pista e como ativar os seus poderes. Embora Shizuko já tenha verificado tudo e não tenha encontrado nada, ele se lembra totalmente que foi derrotado, sem poder fazer nada. Ele está motivado a procurar algo que o ajude a derrotá-los, e Mario parece se preocupar que o protagonista tem tanta vontade para brigar, e Rinko sai para ver como ela está. E Mario pergunta se ela não é contra lutar, mas Rinko responde tranquilamente dizendo que para ter uma vida normal, ele terá que lutar dessa vez, e é por isso que ela o apoia. E Mari está andando pensando no passado, parando no lago, que foi provocada por Tama para lutar, e ela cai na armadilha. O gato tenta atacá-los, mas como sempre manda eles voando para longe. Ela é provocada ouvindo o nome de Yuto, então ela deixa o seu lado obscuro a consumir. O gato muda de aparência e completamente a sanidade, começando a lutar contra Tama. O grupo, ao ouvir as explosões da luta, corre para ajudar, mas já era muito tarde, e Mari consegue liberar sua forma completa, e Tama responde à altura, manifestando a sua raposa de 9 caudas. E ao ouvir a voz do protagonista, ela consegue se motivar, e derrota Tama com um único golpe. Yuto tenta chegar perto dela para acalmá-la, mas ela ainda está em seu estado selvagem, então ela o ataca. Todos eles tentam lutar contra Imari, mas eles caem um por um. Yuto lembra que Shizuko disse a ele muitos anos atrás. O mestre da família dele teve que matar um ancestral de Imari por perder o controle. Então ele agarra a espada dela e novamente pede para Imari se acalmar, ou ele então vai ter que matá-la, mas Imari não parece reagir. Ela avança contra ele, e o protagonista se lembra de todos os tempos que passaram juntos desde que apareceu. Naquela manhã de seu aniversário, percebe que não pode matá-la, então ele larga a espada e o abraça. Graças ao poder dele, Imari consegue ouvir as palavras e volta ao normal. Isso irrita muito Shuten, e como mais uma vez seus planos foram frustrados pelos humanos, eles planejam se livrar deles sozinhos, mas agora o protagonista pode usar seu poder, já que a chave para despertá-lo era sua vontade de defender seus amigos. Então ele encanta sua espada com chamas e a entrega para Imari lutar contra Shuten. Ela se transforma novamente e facilmente derrota o demônio, e no final da luta Yuto quer ir para casa, mas Imari diz que não poderia ir mais com ele, já que ele despertou seus poderes, mas ele responde que é necessário que ele tenha um guarda-costas para protegê-lo de qualquer outro demônio que pudesse atacá-lo. E agora todos moram juntos. Se você gostou desse anime, mano, deixa bastante
bastante like, valeu e até a próxima.